Bom dia oficialmente a todos. Estamos iniciando então mais uma aula de Direito Civil 2. E em continuidade ao nosso conteúdo, colegas, hoje veremos um tema novo, tá? Que na doutrina civilista nós classificamos ele como formas especiais de pagamento, como os colegas podem ver aí em tela. E esta modalidade, eu diria que são implementações práticas que a gente pode utilizar cotidianamente quando falamos de cumprimento de obrigações, tá? E a gente pode até observar em tela, gente, que esse recorte legal aí, ele abrange do artigo 334, aqui então do nosso Código Civil, e ele se estende até o 388 do nosso Código Civil. Dá para ter uma noção de que é um conteúdo bem pesado, eu diria bem extenso, né, dada a dimensão de artigos, né, que disciplinam esta matéria. E destas formas especiais de pagamento, nós temos 8 modalidades, tá? E então, devido então à extensão do conteúdo, colegas, eu optei então por trabalharmos 4 elementos na aula de hoje e na aula da semana que vem faremos os 4 restantes e fecharemos esse tópico de nossa aula, tá? Então, para nós iniciarmos hoje, trabalharemos, já vou só para mostrá-los, né, o que temos desses 8 elementos. O primeiro é a consignação em pagamento, o segundo é pagamento com subrogação, terceiro, imputação do pagamento, e quarto, dação em pagamento. Ou seja, na aula de hoje iremos até dação em pagamento. Na aula seguinte, iremos os 4 últimos elementos, que é a novação, a compensação, a confusão e também, por fim, a remissão. Então, para dar início, colegas, vamos estudar, partindo então por ordem, até inclusive cronológica, né, dos artigos, que é o 334, que inicia e inaugura, neste caso aqui, a consignação em pagamento, tá? Já vou descendo em tela. Antes de eu iniciar, colegas, aquele mesmo combinado de nós, se vocês porventura tiverem alguma dúvida ou alguma colocação adicional com relação ao que nós estamos abordando, por favor, interrompam, chamem, né? E a gente abre para a discussão também, tá bom? Pois bem, o primeiro tópico que estudaremos, colegas, então, é a consignação em pagamento, tá? A consignação em pagamento, gente, vai se iniciar, então, como vimos ali acima, no 334, e ela vai se estender até o 345, nosso Código Civil, tá? Aqui embaixo já coloco no primeiro tópico, talvez alguns de vocês conheçam o termo consignação em pagamento por essas nomenclaturas, que são até popularmente, eu diria, mais usuais, né? Ouve-se falar, por exemplo, em pagamento consignado, depósito em juízo, creio que é o que mais a gente costuma ouvir falar cotidianamente, né? Ou também pagamento forçado. Na verdade, aqui são 3 termos, né, terminologias sinônimas que nós podemos empregar para categorizar, então, a consignação em pagamento. Só que eu diria, então, a vocês que, juridicamente, né, o termo técnico adequado e correto para esta modalidade é, de fato, então, o que o nosso Código Civil estabelece, que é efetivamente a consignação em pagamento, tá? Aí, antes de iniciarmos a parte mais minuciosa da legislação, colegas, eu diria a vocês em que hipóteses nós poderíamos fazer uso desta modalidade, né? Afinal de contas, que facilidade essa ferramenta nos dá no caso de uma obrigação, né? De cumprimento obrigacional, tá? Primeiro ponto aqui nesse quadro, colegas, eu elenco algumas hipóteses que a gente possa nos deparar quando temos uma relação obrigacional com outra parte. Lembrando, então, que esta relação que a gente fala é uma bilateral, né? No mínimo, né? Quando temos a figura de um credor e a figura de um devedor do outro lado. Então, aí sim nós podemos presenciar situações desta magnitude. Por exemplo, aqui no quadrinho em tela, colegas, que situações então possam ocorrer em que possamos usar a consignação em pagamento? A primeira delas, quando o credor não pode receber, seja qual for a motivação, ele está impossibilitado de receber, tá? Outra opção, quando ele não quiser receber, ou seja, se opuser a receber o pagamento, seja por qual for a motivação. Então, aí, se ele não quer receber, já é uma barreira, uma entrave que o devedor encontra e que ele precisa supri-la para cumprir a obrigação dentro do prazo avançado. Então, aí a consignação ela vai se adentrar nesta possibilidade. Outra possibilidade, não pode dar quitação, quando muitas vezes o credor, ele está impossibilitado também de dar quitação, independentemente de qual seja esta motivação. Importante dizer que a gente até viu na nossa aula passada, vocês vão recordar, que falamos que o direito de quitação é um direito legítimo do devedor. Inclusive, ele pode também reter o pagamento se ele não recebe de imediato, quando vai efetuá-lo, o devido recibo de quitação, por exemplo, ou declaração de quitação.
porque de fato é um direito comprovatório que o devedor tem de receber no ato do pagamento. Então, esta é uma possibilidade, de que o credor não possa dar a quitação dele, independentemente, então, da motivação. Outra característica, não sabemos a quem pagar. Situações em que parecem que se constroem de uma forma confusa, em que nós não sabemos exatamente a quem é o legítimo credor. Muitas vezes através de modificações, por exemplo, de uma empresa que ela muda a gestão, mas oficialmente não mudou nos documentos. Como é que fica? Quem que eu devo pagar? É o suposto dono da empresa ou é ainda aquele que eu tenho a ideia que legalmente é o que está na documentação? Então, essa é uma situação que gera dúvidas para o devedor. E para muitas vezes nós não incorrermos no erro de pagarmos errado a pessoa indevida e termos um risco aí de ter que pagar duas vezes, como a gente costuma falar, né? Quem paga mal paga duas vezes, né? Então, a consignação também é uma saída de garantia. Outra característica, colegas, mais de uma pessoa se diz credor. Quando nós temos, por exemplo, um litígio de credores, quando dois, por exemplo, ou mais credores, supostos credores, né, estão discutindo a questão. Um exemplo que pode acontecer aqui é, por exemplo, a situação do caso de sucessão legítima, no caso de direito de família. Em uma hipótese que o credor venha a falecer, e nela, digamos que tenham filhos herdeiros. E aí, desses filhos herdeiros, muitas vezes você tem uma dificuldade. E aí, a quem eu pago? Está vencendo hoje a parcela. A quem eu devo pagar? Aí um diz, para mim, para mim. E aí fica aquela situação constrangedora, né? Então, nesse caso, até mesmo a consignação em pagamento, ela supre esta lacuna momentânea. E, por fim, eu coloco também aqui, colegas, situações em que o credor ele possa estar em local incerto ou não conhecido. Algum motivo, um desaparecimento, ou às vezes ele está viajando para um local que nós não temos em comunicação com ele naquele instante, e digamos que é justamente no prazo em que vence o cumprimento de uma prestação, de um contrato, por exemplo, de um pagamento. Então, nós, como na figura de devedores, temos que achar meios de efetuar e cumprir esta obrigação, porque sabemos que se passar o prazo, geralmente um contrato, uma obrigação, ela prevê multas contratuais, e aí sim o devedor estaria sujeito ao pagamento adicional destas multas contratuais. Tá? Então aqui, colegas, esse pequeno esboço desse tópico nos dá apenas a percepção das possibilidades que possam surgir na pessoa do devedor, quando ele tem que efetuar o cumprimento obrigacional. Tá? E aí a gente pode usar um exemplo bastante comum, que é, de fato, o pagamento, né? Que é o mais tradicional, falando em termos de cumprimento obrigacional. Tá? Então, muito bem, quando nos deparamos a estas situações, o que a legislação ela nos dá de suporte, o que ela nos garante para que efetivamente possamos ter o nosso direito, no caso como devedor, também assegurado? O artigo 334, colegas, ele vai inaugurar isso e vai trazer, na verdade, uma nota explicativa que eu diria que define o que é de fato a consignação em pagamento. Tá? E aqui nós temos a transcrição fiel do artigo, que vai dizer o seguinte: considera-se pagamento, né, e extingue a obrigação, aqui está, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Ele quer dizer nas situações que possam acontecer, como elencamos acima, ou também a partir das formalidades legais que são estabelecidas, ou seja, as questões dos procedimentos, por exemplo, como que vamos proceder para efetivar essa consignação em pagamento, né? Isso nós vamos ver logo mais em seguida. Mas o que eu queria dizer, gente, em palavras mais simples, né? A gente já pode observar que a consignação em pagamento é um instrumento que é utilizado pelo polo passivo da relação obrigacional, neste caso, o credor, o devedor, na circunstância em que ele se depare com aquelas situações que elencamos acima. Então, ou ele esteja impossibilitado de receber, ou, por exemplo, pode surgir muitas vezes uma divergência, um litígio no contrato entre um credor e devedor. E muitas vezes, por existir determinado litígio, o credor simplesmente barra a situação. Diz, bom, a partir de agora eu não recebo o pagamento, porque não vai mais ser esse valor, ou tem alguma mudança contratual, enfim. Então eu não concordo que você me deposite o valor X. Aí gera uma discussão, né, que dependendo muitas vezes do valor dessa situação obrigacional, ou da dimensão também desses litígios, de fato pode já ensejar uma demanda judicial, né, para que possa sanar e resolver esse litígio. Tá? Então, o 334, colegas, ele disciplina o que é, efetivamente, então, consignação em pagamento. Tá? Então, é justamente nessas circunstâncias. Detalhe, colegas, a gente viu que no Código Civil nós temos aqui subindo do 334 ao 345, né? A previsão legal da consignação em pagamento. No entanto,
eu direciono-os também, para que depois vocês fazerem uma consulta, o nosso CPC, nosso Código de Processo Civil, que é o atual de 2015, ele estabelece também umas regras práticas no que tange ao procedimento da consignação em pagamento, que é a chamada ação de consignação em pagamento, que é quando nós vamos interpelar através de um meio judicial, então, quando nós ingressamos com um processo judicial, no caso da consignação em pagamento. Logo abaixo eu vou passar para vocês as situações que nós temos, tá? Que a gente vai notar que ela se opera tanto no âmbito extrajudicial, quanto também no âmbito judicial. Até diria a vocês que ela se opera muito mais no âmbito judicial do que efetivamente no âmbito extrajudicial. Mas só para constar aqui, colegas, então, veja-se que no 539 ao 549 do nosso CPC, vai existir uma regulamentação relacionada, então eu coloco entre parênteses aqui, né, procedimentos judiciais da ação de consignação em pagamento. Ele vai dar métodos do rito, né, do formato que tem que ser seguido para ingressar com uma ação de consignação em pagamento. Como a gente sabe, o Código de Processo Civil, ele é digamos, um co-irmão do Código Civil, só que, no entanto, ele já diz no próprio nome, né? Processo civil. Então, ele quer dizer, como que procedemos através do mecanismo judiciário com relação àquela matéria que está prevista no Código Civil. O Código Civil, ele nos estatui regulamentos, né? Ele nos estatui institutos jurídicos civilistas, né? Ele nos dá nortes, né? Como se fosse o conteúdo em si. Já, no entanto, o CPC, ele já nos dá a parte prática do Código Civil. Então, por isso que eu digo que eles são co-irmãos um com o outro, tá? Então, fica esse registro que no CPC constam os procedimentos também, tá bom? E aí, colegas, eu trago abaixo, só para ilustrarmos esse pedaço aqui, e na sequência já vamos para a parte prática, como que operamos a consignação em pagamento, que é o conceito doutrinário, que neste caso aqui eu utilizo a doutrina, né, do Stolz e do Pamplona Filho, lembrando que eu deixo vocês à vontade na questão da opção pela doutrina, a que mais vão a se familiarizar, mas aí no conceito desses dois camaradas aqui, eles dizem o seguinte, a gente coloca em tela entre aspas aqui, por favor. Trata-se a consignação em pagamento, portanto, do instituto jurídico colocado à disposição do devedor, veja que eu falei então do polo passivo da ação obrigacional, né, ante o obstáculo ao recebimento criado pelo credor. Ou seja, situações que nós vimos ali acima, hipotéticas, né, que possam vir a se consolidar e que nós tenhamos, então, empecilhos para que o devedor efetue o pagamento. Muitas vezes, esses empecilhos eles são criados pelo próprio credor. Às vezes, por isso que pode acontecer também, colegas, quando o credor cria barreiras para o pagamento do devedor, muitas vezes pode provir de má fé, que a pessoa está só querendo procrastinar, atrasar com que o devedor cumpra o pagamento, às vezes para incidir algum juro moratório, que dependendo do contrato obrigacional, pode ser um contrato de um valor muito volumoso, um contrato milionário. Então, você imagina a cláusula moratória desse contrato, sem dúvida é um valor considerável. Então, nessas circunstâncias, por isso que o Código Civil vai disciplinar essa matéria, e ele dá também ferramentas para que o devedor também esteja assistido. De fato, para que o devedor ele não tenha problemas no que tange ao seu cumprimento obrigacional. Então, aí que a gente entra nessa hipótese da consignação. Tá? Seguindo a leitura, então, aqui fala de barreiras do credor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do pagamento, conforme também delineamos acima, exerça, então, no caso o devedor, por depósito da coisa devida, a gente já vai ver isso, o direito de adimplir a prestação, ou seja, cumpri-la, né, pagá-la, liberando-se do liame obrigacional. Aqui ele já diz no caso de obrigações que sejam até mesmo instantâneas ou obrigações que se resolvam em curto espaço de tempo. No caso, se fosse uma última prestação de cumprimento, liberaria, como diz aqui, o devedor, então, do compromisso obrigacional. Estaria quitada a relação obrigacional para com o devedor. Tá? E eu puxo um ganchinho aqui, gente, nas minhas palavras, bem mais simples, né? Vai dizer que, na verdade, então, a consignação em pagamento é o meio do devedor, aqui fala um Dzinho, tá? Por favor, corrijam, o meio do devedor de exercer o seu direito de pagar. Então, justamente, são ferramentas pelas quais são instrumentalizadas e deixadas, então, pela legislação civilista à disposição do devedor, para que efetivamente ele possa usá-las em caso que ele se depare com impedimentos no que tange ao pagamento ou cumprimento no prazo avançado de um vínculo obrigacional. Ok? E espero que esteja claro, colega. Se não tiveres, por favor, me intervinham. E eu vou passar agora para a parte prática. Como que a gente opera, então, a chamada consignação em pagamento, tá? Fiquem à vontade para falar, colegas, se sentirem
seguros. Bom, consignação em pagamento, já podemos, como eu disse a vocês anteriormente, ela vai ter duas modalidades de aplicações. A primeira delas, então, é a extrajudicial, né? A extrajudicial, lembrando que esta palavrinha, vocês vão ouvir certamente durante o curso todo e na vida cotidiana também. Sempre quando falamos extra, né? Extra quer dizer além, fora, né? Então, extrajudicial, então fora do poder judiciário, sempre gravem isso consigo, tá? Então, é o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, é a mesma coisa que dizermos que são situações jurídicas que se desenvolvem fora de um curso de um processo no Poder Judiciário. Então, nosso dia a dia. Agora, a segunda modalidade que veremos aqui abaixo, que está em amarelinho, de fato é a judicial. Aqui, quando falamos em questões judiciais, demandas judiciais, sempre estamos remetendo este conceito diretamente já então a procedimentos jurídicos no âmbito do Poder Judiciário. Tá? Então, o primeiro ponto, colegas, extrajudicial. Então, a consignação de pagamento, a gente pode fazê-la também, a prática, o devedor pode utilizá-la sem necessariamente ingressar com o processo. Então, o primeiro passo a se fazer, colegas, vamos dizer, já coloca o seguinte o conceito aqui, né? Aplicável, um detalhezinho aqui, somente nos casos em que a dívida é em dinheiro, tá? Então, um detalhe, colegas, sempre que a obrigação ela versar sobre pagamento pecuniário, ou, por exemplo, vamos dizer, prestações líquidas em dinheiro, mensais, né, por exemplo, a gente pode fazer uso da extrajudicial. Agora, que isso seria uma obrigação de pagar, né? Das categorias que nós vimos nas aulas passadas. No entanto, se a obrigação ela versar sobre a entrega de um bem, entrega de um produto, de uma mercadoria, por exemplo, entregas fracionadas, então, nesse caso, a obrigação de fazer ou um serviço que tem que ser cumprido, a gente não tem como fazer uso da obrigação, da consignação extrajudicial, e sim somente pela via judicial, que é o que nós falaremos na sequência, tá? Por que eu digo isso, colegas? Porque a extrajudicial, ela é um procedimento que a gente utiliza a instituição bancária, como eu vou falar aqui abaixo, para depositar o valor e deixar à disposição do credor. Então, é justamente isso. Se fosse algo de entregar, a gente não tem onde entregar isso, né? E o banco não é a instituição ideal para isso, né? É só para fins financeiros, né? Mecanismos financeiros. Então, a extrajudicial, peço que vocês tomem nota disso, chamem atenção aí, ela se aplica somente em casos que a obrigação verse a respeito de dinheiro, pagamento monetário, tá? Então, somente em questões pecuniárias, valores líquidos, ok? Então, como é que nós procederíamos nessa situação? Vamos ilustrar em nossa mente um exemplo prático em que nós tenhamos uma situação de um pagamento. Vamos supor que eu sou o devedor de um contrato, a outra parte é o polo ativo, então, portanto, o polo credor, e digamos que, porventura, ele está em local estranho, desconhecido. Ele viajou, não comunicou que queria viajar, e na relação obrigacional que nós tínhamos, havia um combinado que todo mês eu levava aquele valor para ele e ele me dava um recibo. Ok. Então, sempre foi essa a tradição do negócio que foi pactuado. No entanto, num mês X, acontece um caso diferente do costumeiro e ele está em local distante, desconhecido, eu não sei mais, tento ligar, não consigo, e aí, como é que eu faço? Se eu deixar de pagar, já está dizendo no contrato que a partir do dia seguinte eu já tenho incidência de juros e moratórios, né? Então aí o valor vai ficar muito maior. Mas aí, ou seja, para que eu não seja lesado em função desse acontecimento e não venha pagar juros de forma injusta, tendo em vista de que eu estou com o valor para efetuar o pagamento no prazo avançado, eu vou fazer uso, então eu posso fazer uso da consignação em pagamento, através do mecanismo extrajudicial. E o primeiro passo que eu vou fazer, colegas, aqui eu coloco em tela, vejam comigo, depósito em banco, conta especial para isso. O que é isso? Primeiro ponto é pertinente salientar que o nosso Banco Central, que regula, então a gente sabe que é um órgão regulador de todas as instituições públicas e privadas bancárias do nosso país, eles estabeleceram uma diretriz que qualquer instituição bancária, sejam bancos públicos, Caixa Federal, Banco do Brasil, ou bancos privados, Bradesco, Santander, dentre outros, Itaú, e aí vai, né? Todos eles estão habilitados para essa função da consignação em pagamento. Ou seja, então, nesse exemplo que eu falei da minha situação como devedor. Então, eu tendo valor para pagar a prestação, não conseguindo encontrar o sujeito do credor, eu vou a qualquer banco, da minha escolha, minha opção, e lá eu contato com a pessoa do gerente ou a pessoa encarregada desta função, e eu vou pedir o seguinte: cidadão, eu preciso abrir uma conta de consignação em pagamento. Esse é o termo correto, colegas. Conta de consignação em pagamento. Só ali já antevenho a vocês tomarem cuidado que muitas vezes
Pode ser de má fé ou por desconhecimento do atendente, ele vai dizer, você quer abrir uma conta. E às vezes ele pode entender que você quer abrir uma conta corrente. Cuidado aí, senão aí você já faz outra situação. Já vai abrir uma conta, já vai lhe taxar taxas, tarifas, enfim. Então tem que ser bem claro quanto a isso. É uma conta de consignação em pagamento. Como eu coloco entre parênteses aqui, colegas, ela tem a natureza de uma conta especial somente para essa finalidade. Ou seja, ela é uma conta que ela vai ter um início e um fim. Ou seja, ela só servirá para mim, devedor, que a minha obrigação vence hoje, eu deixar lá disponível esse valor nesta conta bancária que será aberta especificamente para essa finalidade, reiterando que eu também não posso usar essa conta para outros serviços, que ela só abrange a consignação em pagamento. Então, ela só retém o meu pagamento até o momento em que o credor vá lá e saque que é de direito dele. Vai ficar lá justamente o nome do beneficiário. Quem é o beneficiário? Fulano de tal. Então, somente aquela pessoa vai poder ter legitimidade para levantar aquele valor do banco. Tá? Então, primeiro passo, eu faço essa conta, então, deixo o valor depositado lá, que a gente usa o termo, né, depósito está assegurado. Então, a partir do segundo passo para mim fazer, gente, da consignação em pagamento, aqui está, é eu enviar uma carta com aviso de recebimento para esse credor. Então, eu vou pegar o endereço dele e vou enviar uma carta. Esse aviso de recebimento é aquele comum AR que nós conhecemos, né? Aquela folhinha amarela do correio, né? De meia folha, aquele papelzinho que a gente vai receber de volta, assinado pela pessoa que receba, para confirmar de fato que ela recebeu. A gente vai ter a ciência. Até, inclusive, eu recomendo, colegas, que a gente, no serviço dos Correios e Telégrafos, nós temos o AR simples, que eu falo, né, que é o aviso de recebimento, que esse, por sua vez, ele pode ser assinado por qualquer pessoa recebedora. No entanto, o ideal seria até enviar um aviso de AR por mãos próprias, que é o chamado ARMP. E esse ARMP, o próprio nome já diz, mãos próprias, ele só pode ser recebido exclusivamente pela pessoa que está interessada. Então, aí fica eu diria, mais seguro ainda, porque quem somente assinará aquilo é, de fato, o credor. Então, aí não vai ter como ele fugir e dizer, ele não deu ciência, alguém recebeu por ele. Então, aí já descarta esta possibilidade. E nesta carta, colegas, o teor dela, a gente vai colocar, se identificando que nós somos o devedor dele, em função do contrato tal, XX, tendo em vista não tê-lo encontrado no dia do pagamento, visando não incidir em juros moratórios, né, como é seu direito, e também assegurar o cumprimento no prazo convencionado, você depositou esse valor para ele, está disponível na instituição bancária X, na conta número tal, sobre o valor tal. Então, a partir de agora, o valor lá está à disposição de você, você coloca isso para ele. E esse aviso, colegas, você dá um prazo, como eu coloco aqui, de 10 dias úteis, tá? A contar do recebimento dele, portanto, por isso que o aviso de recebimento é fundamental, porque a gente vai recebê-lo de volta, o correio nos devolve esse papelzinho assinado, e ali a gente vai ter a data que a pessoa assinou. Então, a partir daquela data, a gente coloca ali 10 dias para frente, tá? Então, esses 10 dias é o prazo que a gente aguarda a manifestação dele. O que é essa manifestação, colegas? Ou ele pode te ligar e te responder, ou ele pode te mandar uma carta escrita afirmando que está ciente, ou até mesmo ele pode simplesmente ir lá e levantar o valor do banco. Aí a gente já tem a confirmação de que ele, de fato, concordou com este ato e esteve ciente do que você fez. Agora tem a seguinte situação, colegas, o item 3 comigo, observem aqui em tela. Nesse prazo de 10 dias que eu coloco, então, pode ser que aconteça duas situações. Primeira, silêncio do credor, que simplesmente ele não se manifeste. O que a legislação vai nos dizer? Então, ali os dispositivos que nós vimos, do 345, voltando aqui acima, perdão, do 334 até o 345 do nosso código, vai ter um dispositivo de lei ali, um artigo, ele vai dizer que nessa ocasião em que haja silêncio do devedor e ele tenha assinado esta carta e tomado ciência, passou os 10 dias, presume-se então a quitação. Presume-se que de fato a parcela, aquele vencimento está quitado. Porque o valor está lá, então ele vai automaticamente ter que sacar. No entanto, se ele se manifestar, gente, a outra hipótese, te mandar uma carta formal dizendo que recusa o recebimento do valor por N motivos, ele vai alegar as motivações dele, se há um litígio entre as partes, uma discussão, isso é uma situação pontual, né? Mas ele pode alegar isso. Então, ele vai recusar dizendo isso. O momento, colegas, atenção aqui, que ele recusa o pagamento que está lá disponível para ele no banco, nós já criamos uma situação que vai gerar a incidência de uma demanda judicial. Por quê? O efeito aqui está ao lado, colegas. A partir da recusa dele, nós teremos oficialmente, pelo Código Civil, 30 dias para ajuizar, então, a devida ação de consignação em pagamento.
que aí, como eu falei aos colegas, ela está disponível, né, o regimento aqui no 539 ao 549 do nosso Código de Processo Civil, que é justamente o rito processual que nós devemos colocar em prática para atender as formalidades desta modalidade de ação. Tá? Então, aí o que acontece? Então, ele recusou, a partir da data que ele me enviou e que eu confirmei também o recebimento, certamente ele vai me mandar, se ele for esperto, com uma carta de AR. Então, a partir daí, eu tenho um prazo contando-se a partir dessa data. Então, dentro desses 30 dias, colegas, então, ou seja, para finalizar nesse ponto aqui, significa dizer, se chegar nesse patamar da recusa, que a consignação em pagamento extrajudicial, ela não surtiu o seu efeito. Ela só surtiria na hipótese em que ele simplesmente sacasse o valor e concordasse, ou permanecesse em silêncio, passando aquele prazo dos 10 dias, que presumir-se-á, então, a quitação. Mas neste exemplo, nós complicamos ele ainda um pouquinho, né? E dissemos que ele recusou o pagamento, alegou uma motivação lá. Então, nesse momento, a gente vai ter que passar da extrajudicial para a judicial, tá? Então, o que vai acontecer, colegas? Nesse momento, eu recebi aqui, colegas, o aviso de que nós temos mais 10 minutos. Aí eu só vou fechar essa parte aqui da consignação, e aí eu mando um novo link para vocês ali no nosso grupo e a gente reinicia no tópico 2, tá? Bom, da judicial, o que nós temos aqui? Na judicial, o procedimento é comum a todos os processos. A gente vai utilizar as mesmas peças processuais, os mesmos segmentos práticos do rito processual. No entanto, é claro que a característica da demanda da ação, ela vai nos fazer que o teor da petição inicial, por exemplo, ela vai trazer justamente um direcionamento, né, um tratamento específico que é da ação de consignação em pagamento. Então, o primeiro passo, que certamente vocês estudaram isso, eu imagino, em Linguagem Forense 2, o primeiro documento, né, jurídico que a gente dá início a um processo judicial é, de fato, a petição inicial, que é justamente a capacidade postulatória do autor desta ação, que neste caso aqui, então, vai ser, no caso, eu, nesse exemplo, né, o devedor, como o cidadão lá não quis aceitar meu pagamento, eu vou ingressar com ação de consignação. Então, aí o que acontece, gente? Eu vou colocar as razões de fato, né, pertinentes ao caso, embasar legal com os artigos específicos ao caso. E aí o que vai acontecer? Nesse momento, o juiz ele vai despachar o meu pedido e vai me dar 5 dias para depósito do valor, ou no caso aqui, colega, essa situação que eu falei a vocês, que se não for um pagamento, são casos de entrega também, ele vai me dar 5 dias para que eu entregue, mas não entregar para a parte. Eu coloque até num depósito lá judicial disponível o produto, se for o caso, para uma entrega, tá? Vamos supor. Agora, nesse exemplo que nós estamos falando, eu já havia depositado antes no banco, a gente viu, né? Então o dinheiro está lá disponível. Então, nesse caso do despacho do juiz, eu só vou responder para ele, juntando, anexando o comprovante de depósito naquela instituição bancária, naquele respectivo dia, dizendo que o valor já se encontra lá, então, disponível para o credor. Então, nesse momento, quando o juiz tomar ciência dessa situação, ele já vai desencadear o próximo ato processual, que o próximo é dar a citação à outra parte, né? Então, é a citação ao credor. Nesse caso, ele vai citar o credor, vai ter um prazo legal que a gente sabe que é de 15 dias para a interposição da contestação, que é a fala, então, a manifestação da outra parte. No caso, seria a fala do réu do processo, né? Então, nesse momento, o credor ele vai se defender e vai explicar o porquê que, nesse caso, ele não aceitou o pagamento. Ele vai dizer as motivações, se foi uma desavença contratual, se foi algum descumprimento de alguma cláusula contratual, seja qual for a motivação que incidiu nisso, ele vai relatar. E aí é justamente o que vai acontecer. O juiz ele vai pegar as minhas alegações como devedor, que constantes na petição inicial, analisá-las em confronto com a contestação, que é a participação da voz do credor, e automaticamente ele vai proferir uma sentença. Então, esta sentença, colegas, ela vai dar a destinação a esse caso. Claro que a gente sabe que se não for a decisão não for aceitável para uma das partes, a gente tem todo o direito de recorrer, né? Através de recorrer em um outro grau jurisdicional. Então, tem os graus recursais, né? Então, aí é uma outra hipótese, tá? Mas paramos aqui pela sentença. Então, a ideia é o quê, colegas? Recapitulando, a consignação em pagamento, a gente viu que é um mecanismo que a gente pode utilizar na pessoa do devedor. Lembrando, ela só é utilizável, aplicável para a pessoa do devedor. Nesses casos, somente nas circunstâncias que ele receba alguma negativa de recebimento por parte do credor, naquelas hipóteses que vimos acima, que exijam dúvidas em quem é de fato o credor, se é mais de uma pessoa, ou se ele está, por exemplo, em um local desconhecido. Então, são hipóteses que possam acontecer. Então, justamente para não deixar
o devedor sem respaldo legal, o Código Civil disciplinou essa matéria através dessa modalidade, então, consignação em pagamento. Por isso até que o nome doutrinário que se fala, né, são formas especiais de pagamento, como a gente pode ver. Então, esta modalidade, colegas, é a primeira delas que nós fechamos aqui. Só para pontuar por fim, então ela se opera de duas formas, né, extrajudicial e judicial. Vimos aqui o percurso que a gente tem que adotar se utilizarmos a extrajudicial, ou, dependendo da situação, se houver recusa, ou se for situações que não sejam de pagamento em dinheiro, como a gente viu, obrigatoriamente a gente tem que seguir o rito do judicial, né? Então, que é nesses trâmites que está em tela que eu acabei de mencionar a vocês, ok? Colegas, alguma dúvida com relação à consignação? Tudo tranquilo? Podemos seguir ou alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo, professor. E ainda vou te dizer uma coisa, quando eu trabalhei no fórum, às vezes eu recebia essas ações, eu ficava, mas como assim? Eu não conseguia entender quem que devia quem. E com essa aula sua hoje, para mim, muito bom. Ah, que bom. Clareamos, então, os horizontes, isso é importante, né? Oh. Maravilha. Que bom, fico feliz, satisfeito, gente, então. Então, tá bom, colegas. A partir de agora, eu vou mandar o novo link ali no grupo, peço que vocês cliquem para entrar novamente na sala, e aí já continuamos a partir do tópico 2, que é o pagamento em subrogação, ok? Mandando lá, gente, então. Obrigado. Professor? Oi. Professor? Sim, pode falar. É ajuste. Essa consignação pode também ser favorável em folha? Ser descontada em folha? Não, porque na verdade ela não é um desconto, diríamos, né? Ela é, na verdade, só um instrumento que o devedor, nesse caso, ele tem que pagar, cumprir. É um crédito, né? Um direito de crédito. Então, nesse caso, ela não se opera como ela... que eu entendi que você quis dizer que existe um chamado... como é que se diz o... empréstimo consignado, né? É uma outra situação. É só palavra idêntica, mas não é outro significado. Tá? Que aí, nesse caso, sim, se fosse esse empréstimo consignado, geralmente é para pessoas que recebem, ou servidor público, já vem a débito na folha do pagamento, né? Mas isso é um empréstimo, é um outro instituto, tá? E não se aplicaria nesse quesito, tá? Obrigada. De nada. Vamos lá. Prontos, colegas? Pronto aí, Kleber? Ok, vamos lá então. Bom, colegas, seguindo então onde paramos aqui, seguiremos então a partir do item 2, né? Que aqui vai tratar do pagamento com subrogação, tá? Esse instituto, colegas, de forma especial de pagamento, ela está constante no 346 e vai até o 351 do nosso Código Civil, tá? Primeiro ponto para destacar aqui, gente, da pagamento com subrogação, é importante falar que o termo subrogação, se a gente trazer ele de forma sinônima, né, traduzir ele de uma forma com termos similares, a gente vai trazer na forma de subrogar-se no lugar do outro, ou seja, ocupar o lugar do outro. Nesse caso, a subrogação, colegas, ela está ligada essencialmente à atuação do credor. Tá? Ou seja, no conteúdo acima da consignação em pagamento, a gente viu que ela se aplica apenas à pessoa do devedor. Ele que pode usar aquele elemento. Agora, já aqui no 2, que é a subrogação, ela é aplicável, nesse caso, somente à pessoa do credor. Tá? Então, aí, cuidado que é uma inversão de sujeitos partícipes. Tá? Já vou explicá-los mais em detalhes. Primeiro, vamos aprofundar no conceito aqui, colegas, também da doutrina do Stolz e do Pamplona Filho, e aqui eu trago um fragmento deles textual. Vai dizer o seguinte, gente, com relação a este elemento. Traduz a ideia de cumprimento da dívida por terceiro. Observem que aqui eu já destaco de verde esses pontos-chave, né, da doutrina. Ou seja, o cumprimento da dívida por um terceiro. Aqui ele já está dizendo, colegas, que um terceiro, sempre quando falamos de um terceiro de uma relação obrigacional, é alguém que está de fora do contrato, por exemplo. Então, vamos pegar um exemplo que nós tenhamos um credor e um devedor, eles têm um determinado negócio, um determinado objeto prestacional a ser cumprido por ambos, e nós temos um terceiro, que é uma pessoa de fora, que eles nem conhecem na altura que fizeram o contrato, que está valendo. Então, pode acontecer desse terceiro intervir nesse contrato dele, claro que com o consentimento, a gente vai entender, nesse caso aqui do devedor, já vou explicar com maiores detalhes, e aí nós temos então uma mudança de polo obrigacional, que é quando o terceiro, por exemplo, ele paga a dívida em nome do devedor para o seu credor.
aí a gente vai entender por quê e quais circunstâncias, tá? Só seguir a leitura aqui, colegas. Então, com a intervenção do terceiro, né? Com a consequente, aqui é importante, substituição de sujeitos na relação jurídica obrigacional originária. Então, originária é o contrato inicial que a gente falou, que se inicia entre aquele credor e aquele devedor, tá? E aí, qual é o efeito, colegas? Sai o credor originário, e entra o terceiro que pagou a dívida em nome daquele devedor. Então, o amigo lá que pagou pelo devedor, ele vai ocupar o lugar a partir de agora do credor antigo, porque o credor antigo recebeu o seu crédito, foi embora satisfeito. Então, esse novo credor, que é o quem pagou a dívida pelo devedor, ele vai inverter a relação obrigacional e passa a ser credor do devedor dele. Então, ou seja, aí nós temos aquele devedor que devia para um credor antigo, que não deve mais porque foi quitado, vai passar a dever por quem pagou por ele, que é esse novo credor que entra no seu lugar. Parece um pouco confuso, né? Mas é bem simples, já vamos esclarecer melhor. Seguindo a leitura. Ou emprestou também o necessário para que o devedor solvesse a obrigação. Então, muitas vezes, quem empresta o valor também para um amigo, digamos, para ele saldar uma dívida, torna-se um novo credor dele, né? Porque ele vai ter que devolver o valor mais tarde, conforme for acordado, independentemente do prazo para pagar, mas ele vai se tornar um credor daquele devedor. Então, ali se reveste uma nova vínculo obrigacional entre eles, né? Uma obrigação de pagar, tá? Características, colegas, dessa modalidade. Quais são as características que ilustram esse instituto civilista? Primeiro, ela se constitui, colegas, de uma forma indireta de extinção da obrigação. Por que falamos indireta? Sempre quando falamos cumprimento da obrigação, vamos supor, temos um credor e um devedor, um contrato entre eles, e ambos estão cumprindo o seu papel. Digamos que no momento em que todos os dois cumprem o seu papel, nós temos uma extinção direta da obrigação. Direta porque os sujeitos ativo e passivo que estavam vinculados à obrigação cumpriram. Então, elas se extinguem por forma direta. Agora, a forma indireta que está aqui em tela, colegas, é quando nós temos a interferência de um terceiro, ou seja, então, um terceiro que não estava vinculado ao objeto prestacional, ou seja, ao contrato, e ele adentra no contrato, claro que por aceitação, nesse caso aqui do devedor, paga em nome dele para o credor, e automaticamente, então, ele extingue o vínculo com aquele credor originário. Então, isso é uma forma de extinção indireta da relação obrigacional. Então, sempre quando falarmos em extinção indireta da relação obrigacional, é quando tenhamos a intervenção de um terceiro que não estava anteriormente vinculada à obrigação. Tá? Segunda característica, substituição. Aí eu até coloco, né? Ficar no lugar de, que é justamente isso, que a subrogação, colegas, em palavras mais simples, nada mais é do que uma substituição de credores. Né? Então, ou seja, o terceiro que vai vir de fora, com o consentimento do devedor, né? Paga por ele a dívida que ele tinha e não conseguia pagar, faz um favor para ele, né? Então, ele libera aquele credor originário. E o que pagou em nome do devedor se ocupa o lugar, substitui, então, aquele credor antigo. Então, ele passa a ser um novo credor daquele devedor. Então, um novo vínculo obrigacional se estabelece a partir de então. Terceira característica, persiste a obrigação. Ou seja, então, qual é o efeito? Quer dizer que a obrigação ela permanece nos mesmos moldes e características anteriormente, ou seja, não vai mudar. Então, a única coisa que muda, colegas, é o sujeito, muda então o credor, né? Então, o credor é um novo credor, é quem pagou pelo devedor, mas mantém-se então o objeto prestacional. Significa dizer que a característica de uma subrogação, colegas, sempre, ela só vai mudar o sujeito, ou seja, só vai mudar o credor, mas o objeto, as cláusulas, as obrigações que estavam sendo acordadas permanecem as mesmas. Então, ou seja, o novo credor, ele se subroga, portanto, nos direitos do antigo credor. Então, tudo que estava sendo cumprido, nos prazos que foram avançados, tudo vai se operar da mesma formalidade. Não vai mudar nada. Então, é importante dizer que a única coisa que muda é o sujeito da obrigação, ou seja, o credor, tá bom? Quarta característica, segue-se a partir do estado em que se encontra, que é o que eu acabei de falar, na verdade, né? Então, a obrigação, ela segue o contrato, se for um contrato, ele segue os mesmos trâmites que já havia sendo convencionado desde o seu início. Não há mudanças, tá? Claro que a gente sabe que em um contrato, quando temos uma concordância de um credor e de um devedor em mudar alguma cláusula, é uma coisa que eles podem fazer depois, né? Então, quando esse credor ingressar no seu posto de novo credor, vamos usar esse termo, né? Eles podem convencionar outras questões, mas quer dizer que no momento em que ele ingressa, a obrigação ela mantém o objeto, tá? Ok? E aí, colegas, a doutrina vai nos trazer a categorização dessa subrogação, ou seja, em espécies, tá?
Eu separei aqui para nós estudarmos em 2 grupos. No primeiro grupo, a gente vai estudar a espécie sob o âmbito legal e convencional. Então, ou seja, uma é distinta da outra. No segundo olhar, nós vamos estudar da total ou parcial, que aqui é uma distinta da outra também. Primeiro deles, colegas, a doutrina ela vai entender que a subrogação ela é legal quando a lei obriga que seja feito naquela situação. Exemplo, já vou falar dos solidários que nós estudamos, vocês vão lembrar. Só vamos ler aqui, diz o seguinte: quando a lei determina ou permite que quem paga uma dívida automaticamente, que é no caso a subrogação, né, fique no lugar do credor originário, que é o exemplo que nós citamos acima. Exemplo prático aqui nós temos os devedores solidários. Vocês vão lembrar que quando estudamos lá as obrigações solidárias, no caso das obrigações solidárias passivas, né, então da solidariedade passiva, que refere-se à pessoa do devedor, né, portanto, polo passivo da obrigação, vocês vão lembrar que no exemplo que nós falávamos naquela aula, nós tínhamos um credor, né? Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Já respondo, tá, Daniela? Só um minutinho, por favor. Nós temos a figura de um credor, né, de um lado, e 3 devedores do outro. E na ocasião, nós estudamos que aqueles 3 devedores eram solidários entre si, né? E a gente viu, ou seja, por serem solidários entre eles, se um pagar a dívida total para o credor, ela quita o nome de todos, porque eles são solidários. Significa dizer que eles não podem pagar só a sua cota à parte. Por estarem unidos pela solidariedade, eles têm que pagar somente a totalidade. Então, digamos, dos 3 credores, um deles vai lá e paga para o credor, quita, libera aquele credor, e aí ele se subroga, então, no lugar daquele credor que saiu. Então, ele passa a ser credor dos outros 2 devedores. Então, aí que é importante dizer, gente. Aí, nesse caso, nós temos a figura, então, de uma subrogação. Fica um exemplo bem mais fácil. Só que ela é de natureza legal, colegas, porque ela parte de lei. A lei da solidariedade, que a gente viu, que eles respondem integralmente pela obrigação. Então, nesse caso, a subrogação se opera naturalmente por força legal, tá? Só intervir aqui, colegas, temos a pergunta da Daniele, vamos ver. Quando a pessoa deve uma loja e a dívida passa de 5 anos, aqui ela fala da prescrição, eles vendem aquela dívida para uma empresa de cobrança, certo? Que, digamos, eles terceirizam, né? Ou vendem por um preço menor, entendi. Também se encaixa aí nesse primeiro conceito, você fala, no primeiro conceito, você fala da subrogação, né? Sim, entendi sua pergunta, Daniel. Sim, a gente pode dizer que nesse caso, o credor anterior, vamos pegar um exemplo que acontece, uma loja X, né? Ela tem uma carteira de clientes inadimplentes, vamos dizer assim, e ela não está mais conseguindo cobrar legalmente, e a dívida, por exemplo, está prestes a prescrever, ou prescreve, como você diz ali, passam 5 anos, tá? O que acontece? Ela pode vender por um valor a menor, para não ter um prejuízo total, então ela ameniza um pouco esse prejuízo, né? E ela vende por parte da carteira. Então, ela vende para um escritório de cobranças, por exemplo. Então, quando esse escritório de cobranças assume essa carteira, ele vai tentar explorar ela para obter lucro, né? Recuperação de crédito a partir dos trabalhos que ela vai fazer, a gente pode dizer sim, que aí se enquadraria também uma subrogação de credores, né? Então, nós vamos sair para aquele devedor da loja, o cliente ele não vai mais dever para aquela loja e ele vai passar a ser devido para o escritório de cobrança. Só que aí tem um detalhe, a dívida está prescrita, no seu exemplo, né? Então, nesse caso, o devedor, se ele for acionado, ele não é obrigado a pagar. Então, tem esse detalhe, que às vezes a gente desconhece essas situações, né? E acaba, mas espera aí, eu nunca fiz negócio com esse escritório, não deu nada para vocês? Como assim? Né? Então, só que tem detalhe, nesse exemplo ela está prescrita, né, por 5 anos. Tá? Então, nesse caso já passou 5 anos, então você não tem mais obrigatoriedade de pagar. Mas eu diria que ele semelhantemente poderia se dar a ideia de subrogação. Só que eu diria que a característica desse novo escritório que assume essa carteira de dívidas, ele já não tem a mesma legitimidade que o credor anterior. Uma porque, nesse caso, está prescrito, né? E uma porque você pode pegar, que você não é obrigado a pagar, tem juízo, né? Se fosse o caso de uma demanda judicial, que efetivamente você não teve vínculo algum com a outra parte. O que poderia acontecer, pegando o gancho do seu exemplo, parecido, digamos que aquela loja ela é vendida para um novo proprietário, mas permanece, por exemplo, o mesmo CNPJ, tá? Aí, nesse caso, você vai dizer, mas eu não devo para aquele camarada ali, eu devia para o outro que saiu. Ele vai dizer, não, legalmente, a partir de agora, que está o contrato social, eu sou o novo sócio proprietário dessa loja. Então, a partir de agora, você deve para mim, certo? Então, são possibilidades, mas eu diria que aí tem sim a essência da subrogação, que ela se opera só sobre entre credores, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, Daniele.
Sim, ok, obrigado. Vamos lá, então. Seguindo, gente. A outra modalidade, gente, da espécie é a convencional, tá? A convencional, o próprio nome já diz, né? Ela parte de convenção. Muitas vezes, quando falamos de convencional em direito, colegas, falamos de espontaneidade das partes. Quando elas agem por espontânea vontade, ou seja, sem serem compelidas ou obrigadas a fazer algo, tá? Aí o que eu coloco aqui, gente? Nesse caso, a subrogação acontece quando? Quando um terceiro paga a dívida em nome do devedor e vira credor desse devedor, né? Que é a alma, então, da subrogação, né? Eu coloco aqui, geralmente se opera por acordo entre os sujeitos, de fato. É aquela situação que nós falamos que vai haver uma intervenção de um terceiro naquele vínculo obrigacional. Mas para que um terceiro, como a gente sabe, que é quem está de fora do contrato, possa ter relações com as partes, ele tem que ter consentimento, nesse caso do devedor, né? O devedor pode ser um amigo. Amigo, eu não consigo pagar o cara lá, o cara está me cobrando. Você pode pagar para mim, depois a gente conversa? Se eu aceito, aceito. Então, ou seja, eu vou lá, pago para o credor dele, libero o credor dele, quito a obrigação dele perante o camarada, só que aí o que acontece, gente? Eu me subrogo no direito daquele credor como novo credor deste meu amigo devedor. Então, isso seria a modalidade convencional, que é por convenção entre as partes, por acordo entre as partes, por consentimento. Tá? Quer dizer que não é por força de lei que eu passo a ser subrogado, ao ser um novo credor, mas porque eu, por conta própria, fui lá e fiz esses atos. Então, ela é convencional. Portanto, a gente vê a diferença do modelo acima, da legal, né? Que era no caso do exemplo dos devedores solidários, que um foi lá, tem que pagar obrigatoriamente o nome de todos, porque eles são solidários, e no momento que ele paga, é automático o papel que ele se subroga como um novo credor perante aqueles outros dois devedores que restaram, né, que vão ter que indenizá-lo na quota parte correspondente, tá bom? Outro grupo de modalidades, colegas, é a subrogação, que pode ser entendida como total ou parcial. Esta qualificação, gente, eu já digo a vocês que ela versa sobre o pagamento do montante do valor líquido, no caso em dinheiro da obrigação. Digamos que é quando alguém vai lá em nome do outro e paga ou totalmente débito, como a gente exemplificou acima, né? Quita a obrigação com aquele e assume o lugar dele, ou muitas vezes pode acontecer também, né, em menores casos, mas também acontece, situações em que o cidadão que entra no lugar do outro, ele vai lá e paga o credor, né? Mas ele paga parcialmente o débito. Então significa dizer que o outro credor permanece também na obrigação. Aí ficam dois credores. Então aí nós vamos ter uma regra diferente. Eu já vou passar abaixo para vocês. Mas vejamos primeiro a primeira aqui, tá? Total, né? Então é quando alguém, né, um sujeito qualquer, paga a totalidade da dívida do devedor com o credor dele lá. Então, esse alguém passa a ser o novo credor daquele devedor. Então, é quando ele paga a totalidade, colegas, que é o efeito que vimos até então, né? Nós vimos que até então, quem vai lá e paga o total para o credor daquela obrigação, libera ele, assume o posto dele e o devedor passa a dever para ele. Então, pagou a totalidade, temos a troca imediata dos dois sujeitos credores, certo? Esta é a total. Agora, na de baixo, na ocasião da parcialidade, nós temos então, nesse caso, esse alguém que paga a parte, ele passa a ser credor também, né, daquele devedor sobre a parte paga. Significa o quê? Que ele vai ter um direito de crédito sobre o montante que ele pagou proporcional ao credor daquele devedor. Então, significa dizer que nós vamos ficar presentes na obrigação dois credores. Então, aquele devedor vai ter que pagar esse amigo que pagou parte para o credor dele e ainda para o credor inicial, lá, o originário, que ainda resta um saldo remanescente da dívida. Então, aí nós temos dois credores que vão estar vinculados a esse devedor. Só que aí, colegas, no nosso Código Civil, aqui em tela, do 346 ao 351, como a gente vê, vai ter um dispositivo de lei lá que vai dizer o seguinte, que quando houver essa situação de parcialidade, em que tenhamos dois credores que vão ficar, então, na obrigação e o devedor, significa dizer que existe um direito de preferência. Porque daí pode acontecer o seguinte, o devedor ele quer pagar, mas ele diz, bom, quem que eu pago primeiro? O meu amigo que pagou parte para o credor originário ou eu pago o credor originário? Ah, mas eu vou pagar o meu amigo, né? Vou liberar ele, vou dar uma força para ele e o cara lá que se dane. Não. A lei vai dizer o seguinte, colegas, então eu coloco uma chavezinha aqui abaixo. Atenção. Nesse caso, então, do pagamento parcial, o credor original tem direito de preferência para receber o restante da dívida. Então, aqui estabelece um direito preferencial para aquele credor originário. Então, aquele primeiro credor lá originário da obrigação, ele tem direito de preferência de receber em relação ao credor parcial, né, que se habilitou ali naquele crédito, pagando parcialmente a ele em nome do devedor.
tá? Então, só cuidar aqui, colegas, quando falar sobre a totalidade, normal, né? A gente vai ter a subrogação automática dos dois, um ocupa o lugar do outro credor. Quando houver pagamento parcial, vamos ter dois credores, porque ele não conseguiu liberar totalmente o credor originário, então ele ainda fica com o direito de receber um saldo daquela obrigação do devedor. E quando o devedor for pagar, lembrando que sempre, preferencialmente, é o credor originário que tem preferência para receber o crédito até quitá-lo, para depois sim, então, o devedor pagar o segundo credor, que era o seu amigo, né, que pagou anteriormente de forma parcial. Ok? Aqui nós fechamos subrogação, colegas. Resta alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa ou podemos seguir? Tudo bem? Tranquilo? Ok? Tudo bem, Presumindo. professor, pode seguir. Uhum. Ótimo. Então tá bom, gente. Qualquer coisa intervenha, por favor, tá? Vamos lá. Vamos para o terceiro elemento, colegas, que é a chamada imputação de pagamento. Parece um palavrão, né? A gente não vai esquecer dela mais. Imputação do pagamento, gente, ela também, então, se reveste de uma forma especial de pagamento, como a gente está estudando, né? O terceiro item. Só que a diferença dela é que ela traz uma característica de você atribuir um pagamento. Até para elencar, então, no Código Civil, ela vai estar no 352 ou 355. A gente vê que é um número de dispositivos bem menor com relação aos exemplos que vimos acima, né? Então, aqui nós vamos ter 4 dispositivos, né? O 52, 53, 54, 55, né? 4 artigos que vão trazer regras a respeito disso. Desses 4 artigos, colegas, eu digo que a gente consegue espremer como se fosse uma laranja aí, e a gente vai trazer 6 regrinhas que eles trazem para nós. Então, de 4 artigos, conseguimos filtrar aí 6 regras com relação à imputação do pagamento. Tá? Já vou descrevê-las abaixo ali para vocês. Mas, primeiro momento aqui no tópico que eu coloco em tela, a gente vê que eu coloco as palavras similares para a gente entendê-lo, né? Quando falamos em imputar pagamento, colegas, é a mesma coisa que falar atribuir pagamento. Aí eu coloco também dizer o que foi pago ou apontar o que está sendo pago. Já deve ter percebido, gente, que esta modalidade, ela só se opera e só acontece, então, a imputação de pagamento quando nós temos, por exemplo, um credor e um devedor, só que este credor e devedor, eles têm vários vínculos obrigacionais distintos entre eles. Ou seja, o devedor ele tem várias dívidas com aquele mesmo credor. Então, digamos que aqui eles têm uma dívida de 2016, outra de 2017, outra de 2018, e assim sucessivamente. Digamos que tenha várias dívidas de períodos e obrigações diferentes. Tá? Então, aí a gente pode enquadrar o perfil da imputação de pagamento. Então, relembrando, a imputação de pagamento ela somente se opera quando tivermos um vínculo obrigacional entre as partes diverso, de vários, mais de um, com oriundos, né, de obrigações diferentes, casos diferentes. Um pode ser uma compra e venda, outro uma entrega, outra uma outra situação e assim por diante. Então, temos várias dívidas perante o mesmo credor, ok? Aí eu coloco aqui, gente, quando nós utilizamos, então, esse recurso, né, esse mecanismo, né? Bem claro aqui. Vejam comigo. Em casos em que o devedor tenha várias dívidas com o credor, acabamos de falar, e venha a depositar parte do montante, ok? Mas aí pergunta-se, qual dívida está sendo quitada? Ou seja, então, vamos supor que eu esteja devendo para o Paulo, só que eu tenho várias dívidas com ele, vários compromissos financeiros com ele. E aí, simplesmente, no dia convencionado, eu vou lá e deposito R$1.000 na conta dele. Só que eu não aviso ele, Paulo, esse aqui é para bater a dívida tal lá, tá bom? Não, só joga os 1.000 para ele lá e ele recebe. Aí que ele vai perguntar, mas qual é a dívida que está sendo quitada? Qual é que você quitou? Eu abato nessa, abato naquela, como é que fica? Então aí, gente, nessa circunstância, o direito civil ele vai nos dar um norte, que aí é justamente aquelas 6 regras que nós vamos ver abaixo, tá? Eu já vou detalhar melhor a vocês. Antes só de chegarmos lá, temos o conceito em tela, né? Só acompanhem comigo aqui do Stolz e Pamplona Filho. Vai dizer o seguinte, que a imputação de pagamento, então, é o quê? É uma determinação feita pelo devedor. Observem aqui, colegas, que o primeiro ponto dessa modalidade, ela é um direito que o devedor pode usar para si. Só que aí eu vou dizer o seguinte, se ele não exercer esse direito, o outro vai exercer em nome dele. Já vou explicá-los melhor, tá? Então, portanto, inicialmente, uma determinação feita pelo devedor, dentre 2 ou mais débitos, como nós vimos, tem que ter mais de uma dívida, né? Da mesma natureza, positivos e vencidos, ok? Devidos a um só credor. Essa é a característica aqui, gente. Até eu devia ter pintado aqui. Chame atenção aqui, tá? Somente a um mesmo credor. Indicativa de qual dessas dívidas quer solver.
Então, ou seja, é um direito, então, como nós vimos aqui, que o devedor tem, de quando ele tiver várias dívidas com o mesmo credor, de ele pagar um valor determinado e dizer o seguinte, fulano, eu quero que você abata naquela dívida. Então, isso é o direito originário, tá, da imputação do pagamento. Mas aí existe o seguinte, colegas, nas regras que vamos ver abaixo. Existem situações que o devedor, como eu elenquei antes, ele deposita o valor, mas não diz qual é para bater. Então, aí como é que fica a pessoa do credor quando recebe? Né? O que ele faz com isso? Aí nós vamos entender a partir de agora. Tá? Então, como eu falei, desses 4 artigos que regulamentam a imputação de pagamento, nós vamos ter estas 6 regras abaixo aqui, que vocês podem ver em tela. Tá? Primeira delas, gente, eu separei, 2 delas eu separei com relação à vontade das partes, a gente vai entender isso, e as outras 4, elas se referem que elas são por força de lei, então a lei vai direcionar essas situações, tá? Só lembrando que a gente segue essas regras por ordem cronológica como está aqui, ou seja, se a primeira não for utilizada, aplica-se a segunda. Se a segunda não for utilizada, aplica-se a terceira. E assim sucessivamente até a sexta, tá? Então elas têm uma ordem de preferência de aplicação, ok? Primeira regra, colegas, primeira e segunda, né, na verdade. Então, eu coloco aqui que ela se refere à vontade das partes. Por que a vontade das partes, colegas? Que é exatamente, por exemplo... Oi, pois não, pode falar. Sim, Kleber, elas vão seguir esta ordem, tá? Eu diria para você que... Isso, perfeito. Digamos que elas são padrões de pré-requisitos uma da outra, tá? Digamos que na ausência da ocorrência da primeira, se opera a segunda. Na ausência da segunda, a terceira. E assim sucessivamente, tá? Beleza. Não por isso, vamos embora. Vai dizer o seguinte lá, gente, então. Primeira regra. Como nós vimos aqui no conceito, tá? Inclusive o artigo, até eu não transcrevi ele aqui, pessoal, mas o 352, se vocês forem olhar, ele vai dizer basicamente o que o conceito trouxe, tá? Que é justamente o regramento. Primeira regra, então, colegas, seguinte, devedor escolhe. Observe que eu sempre coloco em negrito aqui a palavrinha-chave, tá? Então, a primeira regra, devedor escolhe. É aquela situação, então, aquele que paga algo tem o poder de escolher o que está pagando. Ou seja, então, o devedor, como a gente viu, que ele vai ter mais de uma dívida com o mesmo credor, quando ele pagar uma determinada quantia, ele tem o poder, a lei vai dizer isso na primeira regra, o poder de decidir sobre qual montante ele quer abater. Então, se abate na mais antiga, abate na mais atual, então ele escolhe. Tá? Então, esta é uma prerrogativa, colegas, que nessa ocasião, nesse tipo de exemplos, o devedor tem direito de escolha. Tá? Então, digamos, ele deve ou pode ou não exercer esse direito. Tá? Suponhamos que ele não vai exercer o direito, simplesmente deposita lá um montante na conta do credor e diz assim, ele que abata onde ele entender, eu paguei. Bom, aí o que acontece, gente? Então, na ausência da primeira regra se operacionalizar, nós já colocamos em prática a segunda, colegas, que aí nesse caso, então, como o devedor não escolheu, o credor escolhe. Então, aí passa-se o direito para o credor. Nesse caso, o que diz aqui, gente? Quando o devedor, então, deposita o valor e não escolhe o que está pagando, não define, né? Assim, o credor escolhe o que quita. Então, nesse caso, o credor recebeu lá aqueles R$1.000, por exemplo, na sua conta, e ele vai escolher onde é que ele vai abater isso. Bom, eu vou abater nessa aqui mesmo. Geralmente, pela lógica, né, a gente abate na mais antiga, né? Até por questões, por exemplo, dependendo do ano desta dívida, por questões prescricionais, para evitar, às vezes, que ela prescreva. Então, já vou abater lá para ir eliminando ela, para mim não ter dor de cabeça, né? Tá? Mas suponhamos, colegas, que, mesmo assim, a segunda regra não se efetive. O credor não paga, não escolhe, tá? Então, aí, nem o devedor, nem o credor escolheu. Aí, como é que fica? O que a legislação ela vai falar a respeito disso? Aí nós já vamos aqui para a terceira regra, colegas, que aí a partir daqui, por isso que eu disse, ela é por força de lei, que é a lei que vai determinar os parâmetros a serem adotados a partir daqui. A terceira regra, colegas, ela vai dizer o seguinte, a gente segue na risca, tá? Então, nenhum dos dois escolheu onde vai abater o valor pago, então a terceira regra vai dizer o seguinte, primeiro, se abatem nos juros da dívida. Então, ou seja, primeiro ponto, a gente vai se abater nos juros da dívida. Então, como ela já está atrasada, então está correndo juros, certo? Então vai se dizer o que? Aquele valor que foi depositado, ele se abate principalmente nos juros, amortiza-se os juros da dívida, para reduzi-la, tá? Aí eu coloco ao lado aqui, né? Quando nenhum dos dois, então, o devedor ou o credor, escolhe o que se paga ou se quita, assim,
se quita primeiramente os juros das dívidas. Então, significa que aquele exemplo que eu falei dos R$ 1.000, então vão ser pegos aqueles R$ 1.000 que vão ser considerados para fins de abatimentos nos juros, certo? Então, amortiza-se os juros. Ok, digamos que ele abateu os juros, colegas, e ainda sobrou um saldo. Digamos que dos 1.000 lá, sobrou 500. O que a lei vai dizer? Quarta regra, colegas. Sobrando o valor, então, já tendo abatido os juros da dívida, abate-se o restante no capital, ou seja, no valor original da dívida. Tá? Aí vai dizer o seguinte, então. Após se quitar os juros e restar saldo de pagamento, aplica-se o restante ao valor principal da dívida, que a gente usa o termo capital, né? Ou, para quem queira usar também, valor original da dívida. Tá? Então, ou seja, colegas, abatemos primeiramente nos juros, sobrando valor, abatemos no capital. Se, digamos, bate tudo no juro e não sobra para o capital, não temos o que abater no capital. Então, é só na situação em que ele sobra para o capital, ok? Outra regra, colegas, seguindo. Aqui eu diria para vocês que, na verdade, para ser bem franco, a terceira e a quarta, você segue a regra de uma para outra, como nós falamos, em ordem sequencial. No entanto, da quinta e da sexta, eu diria para vocês que elas se operam meio que em conjunto com essas duas, tá? Eu acho que tem doutrinas que vocês vão encontrar que vão divergir como regras sequenciais, como eu falei a vocês, ou outras vão dizer que o quinta e a sexta elas se operam junto com a terceira e a quarta. Mas nenhuma delas está errada, tá, colegas? O que importa é que primeiro abatemos os juros, sobrando no capital. A quinta diz o seguinte, que a gente respeita sempre a dívida mais antiga, que é aquela questão que eu falei a vocês, até por questões prescricionais, tá? Diz o seguinte, quando o valor não serve para pagar, aí aquela situação, nem os juros, digamos que é um valor que não vai cobrir os juros, tá? Assim, respeita-se a dívida mais antiga para a mais nova, então prevalece o direito de quitar a mais antiga. Logo se abate na mais antiga. Quer dizer o seguinte, gente, digamos, colegas, que aquele R$ 1.000 que eu depositei, ele não vai conseguir cobrir os juros já são R$ 2.000, está o valor dos juros. Então, se eu bater lá 1.000, não vai abater os juros. Então, a regra vai dizer o seguinte, nesse caso, eu devo amortizar na mais antiga, que na verdade até é uma garantia para o próprio credor de ele quitar o quanto antes a dívida mais antiga, para evitar um prazo prescricional, por exemplo. Então, melhor que ele quite a mais antiga, porque a mais nova ainda vai perdurar por mais tempo, tá? Sexta regra, colegas, mais onerosa. Veja bem, mais onerosa é a de valor maior, né? Ou a que vem a onerar a mais, por exemplo, que tem a previsão também de juros mais altos, tá? Quando duas ou mais dívidas vencem na mesma data, aqui é um critério, colegas. Quando nós nos depararmos que temos duas mais antigas, vamos dizer que as duas são de maio de 2016, do mesmo dia. E aí, como é que eu faço? Então, na regra da mais antiga, eu não vou poder jogar, porque ambas são idênticas. E aí, como é que eu faço? Neste caso, a lei pensou nisso também, colegas. Então, ela vai dizer que a gente, dentre essas duas, a gente analisa qual delas é mais onerosa. Tá? Aí diz aqui, então, quando duas ou mais dívidas vencem na mesma data, paga-se primeiro a mais onerosa, ou seja, a que gera maior despesa pelo atraso. Ou ela tem um valor mais alto, ou ela tem um valor de taxação de juros mais altos em termos de incidência. Então, a gente vê que vai causar um impacto maior. Então, a gente opta nessa. Mas isso a gente lembrando, colegas, a sexta regra, a gente só aplica na circunstância em que tenhamos duas dívidas mais antigas com períodos idênticos. Que aí nós não temos um fator para definir. Qual que eu aplico? E aí? A regra vai dizer que nós utilizaremos o critério da que tiver maior onerosidade. Ok? Aqui nós fechamos essa parte, colegas. Alguma dúvida? Senão eu vou ter que mandar um novo link a vocês, porque o tempo também está esgotando. Tudo tranquilo, gente? Alguém quer acrescentar algo? Ok? Ok? Joia. Ok, gente. Então tá bom. Tranquilo, professor. Muito bom, muito bom. Beleza. Ótimo. Estou mandando lá o link do último tópico, tá, pessoal? Acessem lá, por favor, no WhatsApp. Até já. É. Quando estiver pronto, o Kleber só me dá o sinal verde, aí a gente prossegue, tá? Ok. Beleza, vamos embora, gente. Bom, colegas, então vamos para o quarto e último tópico, então, da nossa aula de hoje, tá? Que se chama a dação e pagamento. Eu diria a vocês, colegas, que a dação e pagamento, comparada aos outros três que nós vimos há pouco, talvez seja mais simples de aplicação, talvez até a mais usual. Tenho certeza que talvez algum de vocês já praticou ela até mesmo
na nossa vida cotidiana, ou seja, vamos entender, tá? A dação em pagamento, colegas, como vemos em tela, ela está disciplinada pelo 356 ao 359 do nosso Código Civil, tá? E aí nós chegamos no meio termo, né, daquele conjunto de artigos que nós vimos lá no início da aula. Os demais, então, veremos, como eu falei, na aula que vem, tá? Pois bem, então a dação em pagamento, antes de eu mencionar mais ou menos como é que ela se opera, vamos ao conceito aqui em tela, tá? Diz o seguinte: trata-se, pois, de forma de extinção obrigacional, então vê-se que ela tem um efeito de extinguir e finalizar a obrigação, tá? Disciplinada pelos artigos, então, como está aqui, 356 e 359, por força da qual, aqui eu chamo a atenção, o credor, atenção, gente, o poder está consentido no credor, então, o credor consente em receber prestação diversa da que fora inicialmente pactuada, ou seja, observamos que aqui neste conceito, gente, eu diria para vocês que no 356 já vai dar esse direcionamento também, que o poder, no caso da dação em pagamento, está todo ele revestido na pessoa do credor. Significa dizer o quê? Vamos pegar um exemplo. Que nós temos um contrato de pagamento, vamos supor, sobre um determinado bem, entre um credor e um devedor. Suponhamos que na data de vencer a prestação, ou seja, na data de efetuar o devido cumprimento, este devedor simplesmente avisa lá ao credor: fulano, eu não vou ter condições de honrar a prestação nesse momento, ou neste mês, eu estou com dificuldade, aconteceu um imprevisto, enfim. O que vai acontecer? Pode-se avançada nesse momento a possibilidade da dação em pagamento. Digamos que esse devedor diga para o credor: amigo, a prestação, até está no exemplo abaixo, depois eu retomo ele, é de R$500, mas como eu não tenho os 500, eu tenho aqui um computador que vale os R$500. Você aceitaria esse computador em pagamento desta prestação, para nós encerrar o objeto prestacional? Aí, por isso que eu digo, colegas, o conceito vai dizer o seguinte, então, que esse poder, como a gente vê, de decisão, está somente inerente à pessoa do credor. Então, só cabe ele dizer o seguinte: se ele aceita o computador ao invés dos R$500 ou não. Porque é o seguinte, o que vale, a gente sabe, as regras do jogo, quando uma obrigação se configura, é fundamentalmente as regras básicas e originárias. Então, se foi acordado naquele momento, quando criou-se o contrato, que o pagamento era de R$500 em dinheiro, significa dizer que o credor não é obrigado a aceitar algo diferente daquilo. Então, por isso que eu digo, a prerrogativa de aceitação, neste caso, cabe somente à pessoa do credor, tá? Então, aí digamos que ele aceite, colegas, ele, tudo bem, fulano, então, para nós quitarmos esta obrigação, ao invés dos R$500, eu aceito o computador como pagamento, vou lhe dar o recibo do mesmo modo. A partir dali, então, quita-se aquela prestação ou mesmo a obrigação toda, dependendo do que for estiver tratado, tá? Então, esse ato que nós acabamos de exemplificar, colegas, é efetivamente a dação em pagamento. Ou seja, observem até o termo aqui em tela, né, colegas? Dação. Dação vem de dar, né? Então, dar algo em pagamento, ou seja, dar algo diverso ao que foi convencionado inicialmente na obrigação. Então, significa dizer, claro que a dação de pagamento ela só vai se operar, ela só vai se consumar se efetivamente, então, lembrando, o credor consentir. O poder, nesse momento, está somente para a pessoa do credor, ok? Aí eu coloco aqui abaixo, gente, que mais ou menos eu já exemplifiquei, mas vamos tomar mais uma vez. Utilizado quando, né? Em que circunstâncias a gente pode fazer uso da dação em pagamento, né? Aqui está. O devedor substitui o objeto pelo outro e o credor aceita, como nós exemplificamos. Então, aqui, devo R$500, mas não tenho esse valor para pagar, mas tenho um computador para oferecer em pagamento. Se o credor aceitar, quita-se a dívida. Ou seja, importante destacar aqui também, colegas, quando falamos no oferecimento do pagamento, no que tange a precificação desse bem, tá? Ou seja, o estabelecimento de um critério razoável de preço, ou seja, um denominador comum entre as partes. Por exemplo, daquele computador que o devedor está ofertando e dizendo que ele vale 500, claro que a gente vai ter que ter a concordância do credor se realmente vale 500. Pode ser que o credor diga o seguinte: amigo, esse computador não vale 500, eu aceito ele se for por 300 e você me deve ainda 200. Ou seja, significa dizer que o critério de precificação, gente, a lei não definiu isso, ela deixou à vontade do acordo entre as partes. Significa dizer que elas podem chegar ao entendimento e dizer: olha, vale ou não vale o que você está me propondo, tá? Então, como eu disse, então, depois desse acordo da precificação, ou seja, do estabelecimento do preço do produto que está sendo ofertado em troca do pagamento em espécie, né?
aí sim depende do consentimento do credor, se ele vai aceitar ou não, para que aí, ele aceitando, a gente sabe que aí então vai se configurar a dação em pagamento. No momento em que ele receber esse objeto diverso em troca do valor, se ele vai ter que automaticamente dar um recibo de quitação para o devedor, ok? E aí, colegas, eu trago aqui também 4 regrinhas com relação, então, à dação em pagamento, tá? Que, por sua vez, então, elas estão disciplinadas aqui no 356 ao 359 do Código Civil, tá? Primeira delas, colegas, até já falamos, mas vamos repetir, tá? O credor tem que consentir, então ele tem que aceitar esta oferta diversa, tá? O devedor não pode, atenção, impor a forma de pagamento diferente da originária. É como eu disse, a obrigação, quando ela foi constituída, colegas, ela estabeleceu as regras do jogo. Por exemplo, foi feito um contrato. Então, naquele contrato, digamos que dizia, né, que estabelecia que o pagamento deveria ser feito na forma de espécie, ou seja, dinheiro. Então, na verdade, significa dizer que o devedor ele não pode chegar e dizer, olha, eu vou te pagar o computador aqui porque vale a mesma coisa. Aqui está. Não. Esse poder decisório, como a gente viu, ele cabe somente, colegas, então, atenção, somente, né, a pessoa do credor. Tá? Segunda regra. As partes têm autonomia, veja bem, para precificar o objeto, ou seja, então, fixar um preço, o valor a esse objeto que vai ser ofertado, acertado em pagamento. Ok. Após isso, deverão seguir as regras do contrato de compra e venda. Importante aqui, colegas, o que eu quero dizer com isso? Num dos artigos aqui que estatui, então, sobre a dação em pagamento, vocês vão observar, quando forem dar uma olhadinha lá, que ele vai direcionar as regras de convenção entre as partes, nesse caso da dação em pagamento, as mesmas regras equivalentes ao contrato de compra e venda. Tá? Só destacando, gente, que o contrato de compra e venda, vocês vão achar lá no Código Civil, no título, contratos em espécie, tá? Atenção, quem quiser aprofundar. Lá no contratos em espécie, que é a matéria de Direito Civil 4, que quando vocês chegarem lá, vocês vão estudar a disciplina de contratos em espécies em Civil 4, tá? Lá vai ser estudado as diversas modalidades de contrato existente. Contrato de locação, contrato de mútuo, compra e venda, que é o que eu queria chegar, dentre outros, tá? Contrato de compra e venda, colegas, a gente sabe que ele tem regras próprias. O próprio Código Civil vai disciplinar isso nos seus devidos dispositivos. Só que aí o que acontece? O legislador, quando ele foi tratar da dação em pagamento, na circunstância em que ela seja aceita, então, como a gente viu, pelo credor, então, um pagamento com um objeto diverso ao tratado originalmente, ele quer dizer que as regras que vão se operar a partir dali é a regra da compra e venda. Por quê, colegas? O exemplo do computador, então. Como foi aceito, vamos supor, que o computador seja entregue no lugar dos R$ 500, então aí já não é um pagamento pecuniário, e sim uma entrega de algo para o credor, nós vamos ter aí uma mudança de paradigmas da natureza da obrigação. Nós vamos ter aí uma obrigação de dar. Então, ela passa a ser uma obrigação de pagar, por exemplo, de cumprir, e ela se transforma de entregar, de dar algo a outra pessoa. Então, nesse momento, por isso que o legislador disse o seguinte, então aí vai seguir as regras do contrato de compra e venda. Quais são as regras do contrato de compra e venda, colega? A gente sabe que o esqueleto básico do Instituto da Compra e Venda é o quê? Eu pago o preço e você me entrega a coisa, né? Então, ou seja, passam a valer estas regras no caso em que a dação em pagamento for aceita pelo credor, ok? Então, mais ou menos fica dentro dessa interpretação. Terceira regra, colegas. Aqui tem uma situação que pode acontecer. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, já explico também, a transferência importará em cessão. O que quer dizer aqui, colegas? Suponhamos, no mesmo exemplo que nós vimos, que o devedor não tem os R$ 500 para pagar naquele momento ao credor, e ele oferta um título de crédito que ele tem direito de receber de um outro devedor dele, tá? Que ele também tem as suas relações obrigacionais. Vamos supor que ele tenha um cheque de R$ 500. Só que o cheque de R$ 500 ele foi combinado que é para ser datado o depósito para o final do mês. E ele diz o seguinte para o credor, amigo, eu não tenho os 500 para te pagar, mas eu tenho um cheque aqui de um cliente meu de R$ 500. Você aceita ele em pagamento, só que ele tem um prazo para ser depositado, foi combinado. Você aceita ele como pagamento da prestação que eu não tenho nesse momento dos 500? Aí a gente sabe, cabe ao credor definir. Digamos que ele aceite. Ou seja, se for aceito, gente, ou seja, como diz aqui, por se tratar de um título de crédito, não é simplesmente entregar o cheque para ele, porque dependendo da situação, o cheque possa estar nominal
ao titular que está com ele. Então, ou seja, se está nominal, ele vai ter que fazer o quê, gente? No caso do título de crédito em cheque, a gente pode endossar esse cheque para um terceiro. A característica do endosso é eu, como está lá, o cheque vai dizer o seguinte: pago este valor a R$500 aí ele preencheu o nome dele, né? Fulano de tal. Então, para que ele possa dar para o seu credor, ele vai ter que assinar atrás, que a gente caracteriza como um endosso. Quando ele está endossando aquele valor e passando não ser mais de direito dele aquele cheque, e sim da pessoa que ele endossar. Então, ele vai colocar lá, endosso este título a fulano de tal, o nome completo, e assina atrás do cheque. Isso tem validade, tá, colegas? O que acontece, então? Isso é a tal da, como diz aqui, a transferência por cessão. Então, eu estou cedendo esse crédito que eu tenho para o meu credor. Então, lembrando o exemplo, né? Credor e devedor. O devedor não tem os 500 para pagar e propôs entregar um cheque que ele tem de um negócio particular dele. Então, para entregar esse cheque, ele vai ter que endossar o cheque, neste caso, para o credor. Então, o credor vai ter que aceitar o cheque. Então, no prazo que ele é para depósito, ele vai depositar, ok? Então, são situações, digamos que vocês lhe ofereçam um título, né? Eu dei o exemplo do cheque, tá, colegas? Mas pode ser uma nota promissória, pode ser várias situações, tá? Os que se caracterizam como títulos de crédito, tá? Do cheque, colegas, só para abrir um parênteses aqui, isso vocês vão estudar no momento oportuno em civil, só para falar que eu falei um exemplo aqui com um cheque pré-datado, tá? Mas só para ilustrar a vocês que o cheque, na verdade, pela legislação, não existe cheque pré-datado, tá? Cheque pré-datado é uma mera convenção entre as partes, não se opera na lei. Pela lei, o cheque ele é um pagamento à vista. Então, se eu pegar um cheque hoje e o cara dizer assim, ó, deposita para daqui 10 dias, tá? Se eu não quiser segurar para 10 dias e já meter no banco o cheque, gente, eu posso, porque ele é um título de crédito de pagamento à vista. Tá? Então, ele tem, em tese, ele tem a mesma funcionalidade do dinheiro, da espécie. Tá? Então, na lei do cheque vai dizer isso. Tá? Mas, claro, que a gente usualmente, por camaradagem, a gente, tradicionalmente, eu diria, né, na sociedade, ficou essa ideia do cheque pré-datado. Mas, por lei, não existe cheque pré-datado. Tá, colegas? Isso, Cleber, perfeito. Chamados antigos fios do bigode, né, que se falava pelos antigos. É o acordo de cavalheiros, que a gente acaba aceitando, né? Mas quer dizer que se você liberar o cheque, não quer dizer também, né? Mas fica meio feio daí, né? Não descumpre, né? Isso aí, tá? Ok. Quarta e última regra, colegas. Se o devedor perde a coisa a ser dada em pagamento, atenção, vamos pegar o exemplo do computador lá, tá? A obrigação volta ao estado inicial. Ou seja, se o devedor, gente, ele se tornar evictor, vamos usar esse termo para vocês já irem se familiarizando. Evictor, colegas, vem de evicção em direito civil, tá? Vou escrever no chat aqui para vocês. Tá? Cadê meu chat aqui? Aqui. Só para vocês verem a palavrinha evicção. Eu falei aqui, onde é que está? Evicção. Evictor seria o sujeito, tá? A evicção, gente, se porventura, vamos supor, naquele exemplo do computador, tá? Suponhamos que ele vai me entregar o computador. Então, ele foi buscar o computador e digamos que no trajeto até ele me trazer o computador para quitar aquela parcela que eu aceitei, ele extravia, perde, ou é furtado, assaltado, enfim, o que possa acontecer, mas que ele não consiga chegar até mim com o computador. É isso que importa. Então, na verdade, se ele não chegar com o produto combinado, pela legislação civilista, gente, ele vai ser entendido como evictor, essa palavrinha aí técnica, tá? Evicção, eu já vou adiantá-los, é matéria do Civil 3 também de contratos, mas só para antecipar a vocês. Quando alguém se compromete a entregar coisa a outrem, né, e porventura de algum fato, independente do fato que aconteceu, ele perde esta coisa, ele é chamado de evictor. Então, esse é o termo técnico em direito civil. Tá? Então, nesse caso, voltando ao nosso exemplo, suponhamos que ele chega até mim e diz, amigo, perdi o computador, sei lá, que fim deu, não vou conseguir te entregar. Aí, o que a lei vai dizer, colegas, nesse caso? Se ele não trouxer a coisa acordada, que foi aceita pelo credor, a obrigação ela volta para o seu estado original. Então, o estado original dela era pagamento R$500 em dinheiro. Então, como ele não trouxe o computador que foi acertado, volta-se a situação para o dinheiro. Então, aí passa a ser exigido novamente o dinheiro. Claro que ele pode vir novamente ao credor e propor outro bem em troca. Aí é uma nova dação em pagamento, tá? Que, claro, a gente sabe que pode ser ou não aceita pelo credor, tá? Então, só para recapitular aqui, gente, quando ele perde a coisa antes de entregar, a obrigação volta às regras normais
anteriores, originárias, portanto, tá? Bem, e aqui nós fechamos, colegas, a nossa aula, fechamos em dação em pagamento. Aí eu queria ouvir de vocês se resta alguma dúvida, alguém quer acrescentar alguma coisa ou ficou claro? Sou todo ouvidos aí, colegas. Maravilha, é isso aí, tá? Sim, quem está falando? Pois não, é Wesley, né? Pois não. Isso. Não, tranquilo, tá de boa. Tranquilo. Tá, beleza. Obrigado, Wesley. Até, colegas, eu sugiro que depois vocês deem uma olhadinha nesses dispositivos do código que eu elenquei de cada modalidade, só para fixar o conteúdo, tá? E, se possível, também passem uma leitura numa doutrina que é de escolha de vocês, relacionada ao tema, que aí complementa e fica mais rico o ensino. Se alguém precisar também, colegas, está lá a videoaula que eu postei a vocês, tem explicações também adicionais, tá? Tá lá no grupo da turma, do WhatsApp. E, se porventura tiver dúvida, a gente não hesitem em me chamar no WhatsApp, a gente esclarece isso da melhor forma possível, tá bom? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, tá? Por estarem aí hoje. E semana que vem, no mesmo sistema, né? Retornaremos, tá bom? Muito obrigado e uma excelente semana para vocês. Obrigada, professor. Você Muito também, bom. Boa semana. Obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Abraço. Outro. Até mais. É.